O que de fato ocorreu na Fazenda Gilad na sexta-feira passada? A maioria das reportagens destacou as consequências, mas a história completa revela uma onda coordenada de terrorismo que começou muito antes das manchetes. Hoje vamos esclarecer o que realmente aconteceu, por que isso importa e o que isso nos diz sobre a crescente ameaça à segurança em toda a Judéia e Samaria. Bem-vindo de volta ao Judaication aqui na JNS TV. Pessoal, parece que estamos no meio de uma nova onda de terrorismo na Judéia e Samaria. Na última sexta-feira, foi autorizada a divulgação de que Ben Binyahu Melt, de 32 anos, que Deus vingue seu sangue, morador de Havat Gilad, membro da equipe de resposta a emergências da comunidade, assim como um soldado reservista das FDI, foi assassinado em um ataque a tiros mortal. Além disso, o oficial das FDI, Tenente Yuval Ezra, foi morto defendendo os judeus na região. Que Deus vingue seu sangue. Tudo começou quando Ben Binyahu saiu para ajudar excursionistas atacados na região por terroristas árabes. Durante os esforços de resgate, ele foi baleado e morto no local. Ben Binyahu deixou sua esposa Esther e duas filhas de 12 e 13 anos. As forças de defesa de Israel afirmam que os terroristas roubaram a arma de Ben Binyahu quando os confrontou e o mataram no local. Os soldados responderam e eliminaram o terrorista. Este foi um incidente horrível de terrorismo homicida. Infelizmente, sigo tendo que alterar minhas anotações neste programa, pois os ataques aumentaram esta semana. Enviamos nossas condolências às famílias. Apenas um dia antes, na quinta-feira, terroristas árabes atacaram voluntários que tentavam apagar as chamas de um incêndio proposital que eles mesmos provocaram. Veja o que aconteceu. Terroristas em Samaria na quinta-feira, que era Tisha B'Av, quando os judeus jejuam em luto por calamidades históricas, incluindo a destruição dos dois templos em Jerusalém, deliberadamente ateou fogo na fazenda Derek Avraham, perto de Elon Moreh, em Samaria. O proprietário da fazenda, Itamar Cohen, junto com outros voluntários, correram até o local para tentar apagar o incêndio. Quando chegaram lá, foram atacados por árabes armados com facas. Cohen foi esfaqueado várias vezes. Um dos voluntários, agindo rapidamente, matou 2 dos terroristas árabes, evitando um massacre ainda maior. Cohen foi levado de helicóptero ao hospital em estado grave. Sua esposa disse que ele estava consciente, mas com dores terríveis. Forças de segurança israelenses cercaram a vila próxima chamada Beit Furik, sob a autoridade palestina, e realizaram operações para localizar os responsáveis. O chefe do Conselho Regional de Samaria, Yossi Dagan, visitou o local, chamando o incidente de um grave ataque terrorista. Ele acusou a autoridade palestina de incitar a violência e pediu ao governo israelense que respondesse, abre aspas, com mão de ferro. A investigação sobre esse ataque continua em andamento. Então, mais uma vez, incendiários árabes começaram um incêndio. Eles sabem que os israelenses vão chegar para apagar as chamas e então eles lançaram um ataque a facadas. Agora já vimos isso antes. Quantas vezes os árabes realizaram atentados suicidas duplos no início dos anos 2000, sabendo que, ao explodir a primeira bomba, equipes de resgate chegariam para tentar salvar vidas? Ao chegarem, os árabes explodiam outra bomba. O objetivo é causar o máximo de carnificina possível. Essa é a mesma estratégia doentia aqui, com o incêndio e o ataque a facadas em seguida. No mesmo dia, na última quinta-feira, uma soldada das FDI ficou levemente ferida no norte da Samaria quando um terrorista tentou esfaqueá-la. Horas depois, outro soldado ficou levemente ferido em uma tentativa de esfaqueamento em Gush Etzion. E no último Shabat aconteceu o seguinte: um grande incêndio devastou a mesma comunidade. A fazenda Gilad, Havat Gilad, destruindo 15 casas, 10 comércios e mais de 30 estruturas. A infraestrutura comunitária foi danificada. 100 famílias foram evacuadas no meio do Shabat. Um total de 41 equipes de combate a incêndio e resgate, apoiadas por forças adicionais, atuaram no local em um esforço para extinguir o incêndio e eles estavam tentando controlar totalmente o incidente. Autoridades locais afirmaram desde o começo que o incêndio não foi só um acidente, mas era um ataque incendiário. Em outras palavras, terrorismo incendiário.
Uma equipe de investigação emitiu uma conclusão preliminar indicando que o incêndio teve origem em um único ponto de ignição, após uma bituca de cigarro ser jogada de um veículo à beira da estrada, incendiando a vegetação seca. A investigação continua, mas 2 suspeitos foram presos. E quem eram esses suspeitos? Oficiais da Autoridade Palestina. E o que mais descobrimos? Os 2 suspeitos são membros da família Jomah de terroristas que residem na aldeia vizinha chamada Kfar Kadum. Um parente dos dois, Shadi Jomah, fazia parte da célula terrorista que assassinou Yehudá Zoldan, de saudosa memória, há aproximadamente 19 anos. Shadi também era policial da Autoridade Palestina na época do ataque e ficou em detenção administrativa pela AP por 19 anos antes de ser recentemente preso pelas FDI. Agora, é preciso aguardar a investigação terminar para entender o que ocorreu no incêndio. Vou me arriscar e dizer que foi um ataque terrorista por incêndio criminoso. O objetivo é claro: incendiar a terra de Israel e tentar matar o maior número possível de judeus. Neste caso, o administrador da fazenda Gilad chamou de milagre o fato de nenhum morador ter se ferido, embora um bombeiro tenha sofrido ferimentos moderados enquanto combatia o incêndio. Líderes comunitários, como o chefe do Conselho Regional de Shomron, Yossi Dagan, prometem reconstruir a fazenda maior e melhor que antes, e que os deslocados pelo incêndio voltarão para casa em breve. Enquanto isso, lançaram uma campanha de financiamento coletivo e milhões de dólares foram arrecadados em um curto período de tempo para apoiar as famílias deslocadas. E como Dagan alertou, dirigindo seus comentários aos que atearam fogo e tentaram prejudicar Israel e o povo judeu: "Vocês nunca vão nos derrotar. Eu espero justiça rápida contra aqueles que realizaram esse ataque e os outros ataques que acabei de descrever, enquanto Israel deve agir para criar uma verdadeira dissuasão para evitar esses tipos de ataques incendiários no futuro, especialmente durante esses meses quentes e secos de verão. Pessoal, eu realmente não sei o que dizer. Para mim, isso parece uma onda de terrorismo na Judéia e Samaria. Espero que nossos líderes em Israel ajam rápido antes que mais alguém se machuque. Sei que os homens e mulheres corajosos das forças de defesa de Israel estão prontos para enfrentar a ameaça. Na verdade, as forças de defesa de Israel anunciaram uma ampla operação antiterrorismo em Samaria após o ataque perto de Havat Gilad, na qual terroristas palestinos mataram os 2 israelenses, ferindo outros 6. As forças de defesa de Israel estavam reforçando as tropas e adiando as licenças dos soldados em toda a região para lidar com o problema. Até agora, 70 suspeitos de terrorismo procurados foram presos. Oramos pela segurança dos corajosos homens e mulheres das forças de defesa de Israel que realizam esta operação e nos protegem aqui em Israel. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Continuando, você sabia que a Autoridade Palestina tem o que alguns especialistas descrevem como um exército de aproximadamente 70 mil pessoas armadas, de acordo com meu bom amigo Maurice Hirsch, diretor da Iniciativa para a Responsabilização e Reforma da Autoridade Palestina no Centro de Jerusalém para Segurança e Relações Exteriores. As forças de segurança da AP cresceram muito além do que era permitido pelos acordos de Oslo. Hirsch diz que a AP originalmente tinha permissão para ter uma força policial limitada para manter a ordem pública. Em vez disso, ele argumenta que ela se transformou em uma força militar fortemente armada, com dezenas de milhares de armas, veículos blindados e até armamento pesado. Para contextualizar a ameaça, Hirsch destaca que cerca de 6 mil terroristas invadiram Israel no massacre de 7 de outubro. Ele argumenta que as forças armadas na Judéia e Samaria hoje são aproximadamente 10 vezes maiores. Ele alerta que as áreas mais populosas de Israel ficam apenas 14 a 22 quilômetros da região sob controle da Autoridade Palestina. Isso significa que milhões de israelenses estariam ao alcance se essas forças um dia se voltassem contra Israel. Segundo o relatório de Hirsch, as forças de segurança da Autoridade Palestina aumentaram em 400% desde a Segunda Intifada ou Guerra de Oslo, e agora contam com aproximadamente 70 mil integrantes. Isso apesar dos acordos da Era de Oslo limitarem a força a cerca de 30 mil. Hirsch conclui que Israel deveria parar de tratar essas forças como um serviço policial, e em vez disso, vê-las como uma potencial ameaça militar, defendendo sua desmilitarização, maior fiscalização e o fim do treinamento militar financiado por estrangeiros. Hirsch está totalmente certo. Não podemos ignorar essa realidade. Defendi que Israel deve sair totalmente dos acordos de Oslo.
No mínimo, Israel deveria fazer cumprir o que já existe. No fim das contas, não podemos continuar ignorando esse exército à nossa porta. Avançando, a Palestinian Media Watch afirmou esta semana que, entre os israelenses, o linchamento de 2 soldados israelenses por uma multidão árabe em Ramallah, em outubro de 2000, é provavelmente um dos incidentes isolados mais lembrados e horríveis da campanha de terror de 5 anos da Autoridade Palestina, conhecida como a Segunda Intifada, de 2000 até 2005. A foto infame de um palestino mostrando para a multidão suas mãos ensanguentadas pela janela é conhecida por todos os israelenses. Na Autoridade Palestina, assassinos e responsáveis pelo linchamento de Ramallah seguem sendo celebrados e homenageados por autoridades, mesmo 26 anos depois. Entre os recentemente libertados estava Zayad Hamouda, que participou do linchamento dos reservistas israelenses Vadim Nurhitz e Yossi Avrami. Ele foi libertado como parte do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas e de troca de reféns e prisioneiros em janeiro de 2026. Lembrando que, após 2 soldados das FDI entrarem acidentalmente em Ramallah, uma multidão os capturou, levou à delegacia da Autoridade Palestina, onde foram torturados, mortos e seus corpos mutilados. Hamouda foi quem ateou fogo no corpo de Nurit. Após a libertação de Hamouda, altos funcionários da Autoridade Palestina foram recebê-lo e elogiá-lo. Entre eles estava a governadora do distrito de Ramallah, Leila Ghanem, que disse se sentir honrada em cumprimentá-lo e descreveu os terroristas presos como, abre aspas, um farol que guia o nosso povo. A PMW documentou o apoio e o orgulho da Autoridade Palestina em relação às ações dos terroristas heróicos e dos assassinos dos 2 soldados israelenses no linchamento. Vamos conferir este vídeo. Estou agora com a família do prisioneiro herói Habis Biut, condenado à prisão perpétua nas prisões da ocupação. Estou agora na casa do prisioneiro herói Muhammad Nuara, condenado à prisão perpétua. Que Deus liberte o Muhammad. Ele tem um filho maravilhoso, motivo de orgulho. Tenho orgulho de ter um irmão como Muhammad. Levantamos a cabeça e nos orgulhamos muito dele. Agora chegamos à casa do prisioneiro herói Jawad Abu Qurra, condenado à prisão perpétua. Desejamos liberdade total a ele e a todos os nossos prisioneiros. Há muitos outros exemplos de como a Autoridade Palestina elogia e homenageia terroristas com sangue nas mãos como heróis. A realidade é, esta é a sociedade que vive entre nós aqui na Judéia e Samaria, não lá longe em Gaza, mas bem aqui ao lado. Esta liderança exalta o terrorismo e inclui terroristas em sua folha de pagamento. Este é um grupo que tem milhares e milhares de soldados à sua disposição que deveriam estar combatendo o terrorismo. No entanto, como mencionado há poucos minutos, em relação à Fazenda Gilad, eles não estão combatendo o terrorismo, eles são os próprios terroristas. E isso é algo que Israel talvez tenha que lidar quando as coisas se acalmarem na frente iraniana. Para quem mora na Judéia e Samaria, fiquem atentos e vigilantes, porque essa é a nossa realidade aqui. Os Países Baixos anunciaram esta semana que vão proibir, a partir de 22 de setembro, as importações do que eles chamam de assentamentos israelenses na Cisjordânia. Eles se juntarão à Irlanda e Bélgica. E Espanha, entre os países da União Europeia que impuseram restrições ao comércio com os assentamentos, que eles consideram estar em território ocupado. Todos esses países também reconhecem o chamado Estado da Palestina. De acordo com relatos, a proibição se aplicará à importação, compra e venda de produtos originários de assentamentos israelenses ilegais localizados nos territórios palestinos, de acordo com o ministério deles. Mais uma vez, estamos falando de uma proibição de produtos judaicos e apenas produtos judaicos baseada na geografia. A Holanda aceita bem produtos judaicos feitos em Amsterdã, Paris ou Nova York, mas não produtos judaicos feitos na Judéia. A decisão chama toda a área de territórios palestinos, ignorando que Israel tem autoridade na área C. Vamos ser claros, é toda a terra de Israel. Atualmente, a proibição vale para todas as áreas, mesmo as sob total controle israelense, conforme acordos internacionais. A decisão não foi tomada para ajudar os árabes, pois os árabes que trabalham em empresas israelenses na Judéia e Samaria serão os primeiros a perder seus empregos se isso afetar o lucro de uma empresa. Não, a decisão foi tomada para atingir Israel e os judeus. A Holanda não impõe proibições a produtos de nenhum outro país do mundo que esteja passando por qualquer tipo de disputa territorial. Agora, vamos ser claros, o que Israel está enfrentando não é uma disputa territorial, é um confronto entre valores judaicos
judaico-cristãos e aqueles que seguem um culto jihadista de morte. Mas isso não vem ao caso. A Holanda vê isso como uma disputa territorial e tomou partido com base em uma narrativa falsa. E é por isso que a União Europeia, há quase 2 décadas, vem construindo casas ilegais para árabes na área C. O objetivo é expulsar os judeus e criar o chamado Estado palestino. Como sabemos muito bem, uma entidade assim seria uma ameaça existencial ao Estado de Israel. Mas enquanto não comprar cerejas de Gush Etzion ou vinho de Shiloh, porque é por isso que não temos paz, certo? Eu digo que é uma vergonha para a Holanda e todos os outros países que estão discriminando o único Estado judeu. Aqui está outra história que levanta sérias questões sobre o papel da União Europeia na Judeia e Samaria. Segundo o grupo israelense de monitoramento Regavim, um complexo recreativo ilegal da Autoridade Palestina, financiado pela União Europeia, foi recentemente descoberto em terras estatais israelenses na área C. Isso fica perto da comunidade restabelecida de Sanur, no norte da Samaria. O local inclui um grande portão de entrada, estrada de acesso, playground, bancos e outras instalações públicas. A Regavim afirma que placas oficiais no local identificam a União Europeia como financiadora do projeto. A organização argumenta que isso faz parte de uma estratégia mais ampla para criar fatos consumados no terreno, expandindo a construção palestina ilegal em toda a área C. A Regavim também aponta o que chama de hipocrisia flagrante. Há poucas semanas, a União Europeia impôs sanções à própria Regavim, acusando a organização de usar o sistema judiciário de Israel para contestar construções palestinas ilegais. Agora, Regavim diz que a União Europeia está, ao mesmo tempo, financiando construções ilegais em terras do Estado de Israel, enquanto pune aqueles que expõem isso. O grupo está pedindo às autoridades israelenses que demolam o complexo e façam cumprir a lei israelense na área C. Este é o ponto principal: fazer cumprir a lei. Impedir a União Europeia de violar a lei ao financiar projetos ilegais para criar um Estado terrorista em nosso meio. Mas é isso que vai acabar acontecendo se a União Europeia e outros conseguirem o que querem. História que gera preocupações de segurança em Jerusalém. A polícia israelense prendeu 17 residentes da Autoridade Palestina em situação ilegal, oriundos da Judéia e Samaria, após serem encontrados morando em uma escola no bairro de Beit Safafá, Jerusalém. Segundo a polícia, o grupo usou parte da escola como alojamento, com camas, colchões, chuveiros e pertences pessoais. A descoberta veio após pais preocupados avisarem as autoridades sobre atividades suspeitas durante o acampamento de verão infantil na escola. A escola acredita que os homens estavam escondidos no prédio por até 10 dias antes de serem achados numa patrulha de rotina. Todos os 17 suspeitos foram presos e interrogados. A polícia afirma que tem tolerância zero com permanência ilegal e invasão, especialmente em instalações usadas por crianças, e prometem continuar aplicando a lei para proteger a segurança pública. Graças a Deus eles foram pegos e ninguém se feriu. E finalmente, nesta semana, vamos terminar com algumas notícias positivas. Nova comunidade judaica se estabelece no norte da Samaria. 12 famílias pioneiras se mudaram para Ebal, uma comunidade recém-estabelecida no Monte Ebal, ao norte de Siquém. Entre eles estão Noam e Naima Osri, que saíram da comunidade de Piduel para ajudar a fundar o que esperam que um dia se torne uma cidade com 600 famílias. Apesar de viverem em caravanas temporárias sem água encanada, gás ou estradas pavimentadas, as famílias dizem que estão comprometidas em fortalecer a presença de Israel na área estrategicamente importante. A comunidade já conta com uma yeshivá agrícola com 15 alunos e a eletricidade atualmente é fornecida por energia solar. Noam diz que a mudança vai além de apenas construir casas. Ele disse que o povo judeu esperou e orou por isso durante 2000 anos. Ele notou que a sinagoga de Ebal se alinha exclusivamente de frente para o túmulo de José e o Monte do Templo em Jerusalém. O Conselho Regional de Samaria vê Ebal como uma das várias novas comunidades destinadas a fortalecer o controle de Israel sobre o norte da Samaria. Noam Moseri acrescentou: isso é prova de que a redenção está a caminho. E assim termina o Judaization desta semana. Muito obrigado à produtora Bárbara Raminov, engenheiro R. Wogalanter, Zach Sickerman, Ryan Lifshitz, gerente da estação Yuri Sveritsky e editora de vídeo Olga Senatov. Confira a programação incrível da JNS, agradeça e inscreva-se.
E, é claro, acesse ejalmns.org para as últimas notícias de Israel e do Oriente Médio, e de todo o mundo judaico. Nos vemos na próxima semana aqui no Judaication, somente na JNS TV.